Olá, meu aluno, voltamos aqui no Mestre agora com o tópico de negações e equivalências. Bom, nessa parte de negações e equivalências, né, a gente não vai trabalhar muito com a tabela verdade. Né, a gente até poderia utilizar a ideia da tabela, só que seria muito, vamos dizer assim, daria muito trabalho se a gente fosse utilizar a tabela verdade para resolver essas questões. Então a gente vai procurar aqui utilizar a regra. Né? Por exemplo, né, eu coloquei aqui, eu listei algumas regras que a gente vai se deparar. Por exemplo, negação da conjunção, em termos práticos, negação do E. O E na negação ele vira o OU. Então tá lá na frase. Você pegou uma frase que ela tem o E. Para negar o E, eu uso o OU. E vice-versa. Para negar o OU, eu uso o E. Na condicional, a negação do C, então. A gente vai ver isso na prática. Eu só estou batendo um papinho com você aqui. A negação do C, então, como é que vai ficar? Mantém a primeira e nego a segunda. Repetindo, ó, negação do C, então, mantém a primeira e nego a segunda. Essas negações podem ser demonstradas através da tabela verdade. Então, eu já vou mostrar para você na prática o que eu acabei de falar. Vou aqui pegar a letra A letra B e a letra C. Acompanhe aqui no slide. Dê a negação de cada uma das proposições abaixo. Olha como é que é tranquilo. Renato é professor e Felipe é bombeiro. Quero negar essa frase. A negação dela seria o seguinte. Não é o E que está aqui na frase? A negação do E é o OU. Então vai ficar Renato não é professor ou Felipe não é bombeiro. Tá aí, Renato não é professor ou Felipe não é bombeiro. Ah, professor, o E virou OU, beleza. Então o OU vai virar o E, positivo. Então o OU vai virar o E. Olha lá a frase. Leonardo é médico ou Ricardo é policial. Então, Leonardo não é médico e Ricardo não é policial. A letra C. Se Marcelo é jogador, então Leonardo é brasileiro. É o C, então, que está ali na frase. Qual é a regra para negar o C, então? Mantém a primeira, preste atenção no que eu estou falando. Mantém a primeira e nega a segunda. Repetindo, mantém a primeira e nego a segunda. Então, quando eu falo mantém a primeira e nega a segunda, o C, então, ele sai da frase. Então, a frase seria a seguinte, Marcelo, ó, mantém a primeira, Marcelo é jogador e Leonardo não é brasileiro. Então, essa seria a regrinha da negação dessas três frases. Agora, o todo e o nenhum, né? Tá aí na sua folha. Eu vou subir aqui um pouquinho para você acompanhar, ó. Negação do todo e do nenhum. Proposição, toda mulher bonita. Para negar o todo, pessoal, você vai usar esse bizuzinho aqui, ó. O péia mais não. Cuidado, a negação do todo não é o nenhum e a negação do nenhum não é o todo. Já tira isso da tua cabeça. Então, toda mulher bonita é o péia mais não. O que significa o péia mais não? Aí você vai anotar aí no teu caderninho. Pelo menos, existe e algum. Repetindo. Pelo menos, existe e algum. Então, quando eu falo toda mulher bonita, para negar essa frase, existem três formas. Pelo menos uma mulher não é bonita, existe uma mulher que não é bonita, ou alguma mulher não é bonita. E o nenhum, professor? Para negar o nenhum, eu utilizo o péia. Então, como é que ficaria aí a negação do nenhum? Nenhum professor é inteligente. Ficaria pelo menos um professor inteligente, existe um professor inteligente, ou algum professor é inteligente. Pelo menos, existe e algum. Beleza?
Indo para a prática, indo lá para as questões. Olha lá. Já até falei, né? Vou colocar até aqui do lado. Letra D, ó. Nenhum professor é inteligente. Pelo menos um professor é inteligente, ó. Vou usar o pé, ó. O nenhum eu uso só o pé, ó. Pelo menos um professor é inteligente. Existe um professor que é inteligente ou algum professor é inteligente. Isso seria a negação do nenhum. Eu teria essas três formas de negar isso daí. A letra E. Todo político é honesto. Todo político é honesto. Bom, todo político é honesto é o seguinte, pessoal. Existem três maneiras de negar isso daí. Só que para negar o todo, como eu falei para você, eu tenho que utilizar o pé e a mais não. Então seria, pelo menos, estou negando o todo. Pelo menos um político não é honesto. Existe um político que não é honesto ou algum político não é honesto. Pelo menos um político não é honesto, existe um político que não é honesto ou algum político não é honesto. E por fim, o símbolo. Para negar o igual o diferente, para negar o menor é o maior ou igual, e para negar o maior é o menor ou igual. Então, repetindo, para negar o igual o diferente, para negar o menor é o maior ou igual, e para negar o maior é o menor ou igual. Aí, como eu fiz nos outros, coloquei aqui um exemplozinho. 3 mais 5 igual a 10. Vai ser 3 mais 5 diferente de 10. Você não altera a conta, não é para você colocar ali 3 mais 5 igual a 8. Não é para você fazer isso. 3 mais 5 diferente de 10. Agora a gente vai para a parte mais interessante, que seriam as questões de prova. Então, vamos lá, pessoal. Olha aí as questõezinhas de prova. Considere as proposições. Proposição A: o cachorro mordeu a bola. A proposição B: o prédio do MCT fica na esplanada. Aí não precisa você ficar escrevendo não, pessoal. Aí é uma questão de visualização e de estar com a regra em mente. Então, olha lá. Nesse caso, um enunciado correto da proposição. Ele não precisa escrever a negação da frase. Então, o símbolo, ele já é a pergunta. Então, ó, negação do ou. Olha lá, negação do ou. O que eu tenho que fazer para negar o ou? Essa é a ideia, negação do ou, né? Usar o e. Então, sem olhar o que está escrito aqui, como é que ficaria a negação do ou? O cachorro mordeu a bola e o prédio do MCT não fica na esplanada. O cachorro mordeu a bola e o prédio do MCT não fica na esplanada. Não seria essa a negação da frase? Só que a banquinha pode ser covarde. Olha o que ele colocou aqui, ó. O cachorro não mordeu a bola, nem o prédio do MCT fica na esplanada. Ah, professor, então está errado. Porque o senhor falou que a negação seria o cachorro não mordeu a bola e o prédio do MCT não fica na esplanada. Pessoal, o NEM,
tem valor de E, mas não. Então eu dizer para você que o cachorro não mordeu a bola, nem o prédio do MCT fica na esplanada, é a mesma coisa de eu dizer que o cachorro não mordeu a bola e o prédio do MCT não... olha lá, e é a mesma coisa. E o prédio do MCT não fica na esplanada. Então o item estaria correto. Então, pessoal, quando ele negar o ou, nada impede que ele utilize o nem, porque o nem equivale ao e, mas não. Ficou claro isso daí? Então, anotou, passamos aí para o item 2. Olha lá a questãozinha de número 2. Se A é a proposição todo bom soldado é pessoa honesta, considere as proposições seguintes. Aí ele te dá 4 frases. Aí coloca embaixo. Nesse caso, todas essas 4 proposições podem ser consideradas como enunciados para a proposição negação de A. De cara eu já vejo que isso está errado. Prova é tempo, é guerra. Você não pode ficar moscando na questão. Se apareceu o todo, como negação eu tenho que utilizar o pé, mas não. Já troquei essa ideia contigo. Então, de cara, a letra E e a letra B está fora, porque ele usou nenhum. Então, o item estaria errado. Qual seria a negação correta dessa frase? Todo bom soldado é pessoa honesta. Pelo menos um bom soldado não é pessoa honesta. Existe um bom soldado que não é pessoa honesta, ou algum bom soldado não é pessoa honesta. Então, pessoal, existem 3 maneiras de eu negar essa frase. Como 2 estão furadas, obviamente o item está o quê? Errado. Beleza? Então, negação não tem mistério. O grande problema aí vai ser você estar com as regrinhas em mente. Então, vamos lá. Questãozinha de número 3 e número 4. O CESP adora isso aí, ó. Estou trabalhando bastante com o CESP. Olha aí. A base para o item 3 e o item 4 são as frases A e B. Então eu tenho que me basear no que está escrito aqui, ó. A frase A, representada pela letra A. Jorge briga com sua namorada Silvia. A frase B. Silvia vai ao teatro. Julgue os itens seguintes. Item 3. Nesse caso, olha a pergunta. O símbolo já é a pergunta. Negação do C, então. É a proposição C. Eu nem vou olhar a princípio o que ele colocou aqui. Qual é a regra, pessoal, para negar o C, então? Mantém a primeira e nego a segunda. Mantenho a primeira e nego a segunda. Beleza? Mantenho a primeira e nego a segunda. Então, mantenho a primeira. Jorge briga com sua namorada Silvia e Silvia não vai ao teatro. Essa seria a negação. Jorge briga com sua namorada Silvia e Silvia não vai ao teatro. Olha o que ele colocou aqui. Se Jorge não briga com sua namorada Silvia, então Silvia não vai ao teatro. Está correto isso? Não. Então o item 3 estaria o quê? Errado. Item 4. Independente das valorações, a expressão negação do ou. Negação do ou. O que eu tenho que fazer como viés de regra para negar o ou, pessoal? Negar tudo e trocar o ou pelo e. Então, como é que ficaria escrito? Jorge não briga. Jorge não briga com sua namorada Silvia e Silvia não vai ao teatro. Correto. Jorge não briga com sua namorada Silvia e Silvia não vai ao teatro. Poderia também usar o nem. Você não pode esquecer disso. Jorge não briga com sua namorada Silvia
nem Silvia vai ao teatro, porque o e, mas não é sinônimo de nem. Ficou claro isso daí, pessoal? Beleza? Então, passamos aí a próxima questãozinha. 5, 6 e 7. A gente fechar aí a parte de negação e entrar em equivalência lógica. Olha lá. A proposição Carlos é juiz e é muito competente tem como negação a proposição Carlos não é juiz nem é muito competente? Errado. O que eu tenho que fazer para negar o e? Eu tenho que usar o ou. Então, qual seria a negação correta dessa frase? Carlos não é juiz ou Carlos não é muito competente. Só que ele, para negar, ele usou o nem. E o nem não é sinônimo de ou. O nem é sinônimo de e, mas não. Então, o item está errado. Então, sempre que ele começar a frase com e, para negar, ele não pode usar o nem. Cuidado com isso aí. Diferente se ele começa a frase com ou. Se ele começa a frase com ou e pede a negação dessa frase, você pode usar o nem como negação. Porque o nem, logicamente, né, ele equivale ao e, mas não. Que é o que vai acontecer no item 6. Olha lá. A proposição, a Constituição brasileira é moderna ou precisa ser refeita? Será verdadeira quando a proposição, a Constituição brasileira não é moderna e nem precisa ser refeita, for falsa e vice-versa? Correto. Pessoal, na lógica, se uma coisa é verdadeira e ele torna essa frase falsa, é porque ele está negando essa frase. Se uma coisa é falsa e ela fica verdadeira, é porque ele está negando essa frase. Então, ele não precisa escrever na frase que ele quer a negação dela. Já está subtendido, já está nas entrelinhas. Se é verdadeiro e ficou falso, é a negação. E por que que o item está correto? Porque para negar o ou eu não tenho que usar o e. E o e não é sinônimo de nem. Então eu poderia ali colocar a Constituição brasileira não é moderna e não precisa ser refeita. Poderia usar essa forma. Entretanto, ele optou pelo nem, a banquinha covarde. A Constituição brasileira não é moderna, nem precisa ser refeita. É a mesma conotação. Então o item estaria o quê? Correto. E o item 7, a negação da proposição 2 mais 5 igual a 9 é 2 mais 5 igual a 7? Errado. 2 mais 5 diferente de 9. Já bati esse papinho com você. Você não mexe na estrutura da frase, você só vai trocar o igual pelo diferente. Beleza? Então, passamos aí agora para a equivalência, né? Esse bloco a gente vai falar de negações e vai falar de equivalências. Então, vou fazer aqui uma anotação. Você já coloca aí na sua folha que a gente basicamente vai seguir isso aqui. Pessoal, como eu vou trabalhar com reescritura de frase, né? Falou em equivalência, falou em reescritura de frase. Então aquilo ali que eu coloquei no quadro são representações. Qual é a jogada, pessoal? Você tem que entender o seguinte: equivalência está associada à reescritura. Isso é mais fácil que roubar docinho de criança. Ele vai te dar uma frase. Olha lá. Se Renato é carioca, então Renato é brasileiro. Você tem que entender o seguinte: que essa frase ela pode ser reescrita de duas formas. A primeira delas, ó, eu tô aqui, ó. A primeira delas, o que significa isso aqui? Essa representação. Nega as duas, inverte. Repetindo. Nega, inverte. Nega, inverte. Não basta só negar.
Então já caiu isso na provinha da PF, a gente vai ver uma questãozinha aí. Então a primeira equivalência, se Renato não é brasileiro, então Renato não é carioca. Nega, inverte. Nega, inverte. Se Renato não é brasileiro, então Renato não é carioca. A outra frase, não P ou que. Não P ou que. Nega a primeira ou mantém o que? A segunda. Nega a primeira ou mantém o que? A segunda. Então, Renato não é carioca ou Renato é brasileiro. Quando eu falo nega a primeira ou mantém a segunda, significa que o se então ele sai da frase. Você não pode esquecer disso. Então, batemos aí um papinho. Vamos agora para a prática. Já anotou aí o esqueminha. Agora eu vou para a guerra. Olha lá, pessoal. Se o valor lógico da proposição, se as operações de crédito no país aumentam, então os bancos ganham muito dinheiro. É verdadeira? Então é correto concluir que o valor lógico da proposição, se os bancos não ganham muito dinheiro, então as operações de crédito no país não aumentam, é também verdadeira? Certo. Negou as duas e inverteu. Nega, inverte. Diferente do que eu falei na negação, se uma frase é verdadeira e ela continua verdadeira, ele está falando para você, em outras palavras, de equivalência. Se uma frase é verdadeira e ela fica falsa, em outras palavras, ele está falando para você de negação. Então, como aqui a frase é verdadeira e ela continua verdadeira, eu estou falando de equivalência. Se eu estou falando de equivalência, qual é a regrinha? Nega as duas e inverte. E ele fez isso. Olha lá. Se os bancos não, bancos ganham. Se os bancos não ganham muito dinheiro, então as operações de crédito no país não aumentam. Então o item estaria o quê? Correto. Então, por tentativa, tenta sempre a primeira. No caso do SESP, é só você tirar uma prova real. Não basta só negar, tem que negar e inverter. Então, passamos aí para a questão de número 2. Olha a diferença aí para número 2. Caiu na PF essa questãozinha. As proposições, se o delegado não prendeu o chefe da quadrilha, então a operação agarra não será bem sucedida. E se o delegado prendeu o chefe da quadrilha, então a operação agarra será bem sucedida. São equivalentes? Bom, pessoal, a situação é a seguinte. Qual é a regra de equivalência? Basta só você inverter a frase? Não. Você tem que negar e inverter. E o que ele fez aqui? Se o delegado prendeu o chefe da quadrilha, então a operação agarra será bem sucedida? Se o delegado não prendeu o chefe da quadrilha, então a operação agarra não será bem sucedida. Bom, ele negou a frase. Até aí, beleza. Só que ele esqueceu de inverter. Qual seria, a equivalência da frase? Se a operação agarra não for bem sucedida, então o delegado não prendeu o chefe da quadrilha. Essa seria a equivalência correta. Então esse item está o que, pessoal? Errado. Não basta só negar. Tem que negar e inverter. Questãozinha de número 3. Tanto escrito quanto simbolizado, a regra é a mesma. Se a proposição tal é verdadeira, então a proposição também é verdadeira. É o que eu venho falando. Se a frase é verdadeira e ela continua verdadeira, ele está perguntando o que para você, pessoal? Ele está perguntando de equivalência. Se é verdadeiro e fica falso, ele está perguntando de negação.
Como a verdade ficou, como é verdadeira e continuou verdadeira, eu estou trabalhando com equivalência. Mas aí qual é a regra de equivalência? Nega as duas, inverte. Negação de C, então. Só que quando eu negar aqui, pessoal, eu estou negando o ou. E a negação do ou é o e. Então essa seria a negação, tá correto. Ah, professor, ele está usando esse símbolo aqui. É a mesma coisa, é o símbolo da negação. Olha lá na aulinha de tabela verdade. Eu falei disso tudo. Né? O tio ou traço é a mesma coisa. Então negou e inverteu. Como aqui eu neguei o ou virou e. Beleza? E a última questãozinha, a gente fechar essa parte de negações e equivalências. Olha aí, as proposições são equivalentes? Pessoal, como eu falei para você, por tentativa, a gente vai sempre na primeira, mas nada impede dele usar a segunda. Como você já viu ali o ou, com certeza ele usou a segunda regra de equivalência, vamos chamar assim. O que seria a segunda regra de equivalência? Nega a primeira ou mantém o quê? A segunda. Então, essa é a frase. Essa é a frase. Essa seria a frase. Aí, o que eu vou fazer ali, pessoal? Como ele usou o ou, qual é a regra para negar o ou? Vou manter a primeira, quer dizer, vou negar a primeira. Como é que fica a negação da primeira? Negação do ou, negação do ou. Não há, vou usar o símbolo dele, não há EB. Não há EB. Ah, professor, por que não há EB? Bom, negação da negação. Ó. Olha lá, a negação da negação é como se fosse o menos com menos. Menos com menos não dá mais. Olha lá, negação da negação voltou para afirmação. Então vai ficar negação de A, EB. Ou negação de A. Porque nega a primeira ou mantém a segunda. Vê se não está batendo no que ele colocou lá. Bateu certinho. Então o item estaria o quê? Correto. O item estaria certo. Beleza, pessoal? Então fechamos aqui esse bloco. Falamos de negações e equivalências. Espero ter ajudado. E no próximo bloco a gente vai pegar aí a parte de diagramas lógicos. Beleza? Um abraço. E até o próximo encontro aí, pessoal. Até o próximo bloco. Valeu!